né, essa beleza das cartas de Paulo, são 13 no Novo Testamento, a gente está conversando sobre 2 delas, e tantos frutos como a gente está conversando sobre na própria vida de Santa Teresinha. A primeira carta de São Paulo, né, com 16 capítulos, que a gente consegue identificar que foi escrita no ano de 56, quando Paulo estava em Éfeso, lembrando, ficou um ano e meio lá de 50 a 52, lá em Corinto. 56, quando ele estava em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, que é a que a gente está conversando aqui nessa noite. Como o Padre Guido explicou que a segunda carta aos Coríntios é uma fusão de algumas delas, não dá para saber quando foi escrita, né, Padre Guido? Não, não dá de saber, porém, através destas frases que aparentemente formam como se fosse uma segunda carta, dá de notar episódios bem distantes um do outro. E, portanto, justifica a pesquisa de documentos que, infelizmente, se perderam na história. Os restinhos destas cartas foram unidos e chegaram para nós com o título de Segunda Carta aos Coríntios. A dor de cabeça que fez com que Paulo ficasse a primeira vez 1 ano e meio e mandasse naturalmente a sua carta, etc., novamente São Paulo fica preocupado. Passa no tempo, os comerciantes fazem a vida, indo para cá e para lá, gente nova que estava chegando, novas concepções filosóficas de vida, novas confusões, também perigo de separações dentro da igreja, desentendimentos, brigas, cultos também paralelos, interpretações diferentes da doutrina, finalidade também diferente até das coletas da igreja. Até isso, né? Agora, São Paulo, inclusive, é atacado por pessoas que querem excluir Paulo do grupo dos apóstolos. Os apóstolos são aqueles 12. Sim, é verdade que Judas foi, porém, veio Matias, foi que ganhou o título e chega, diziam muitas pessoas. Ao passo que as comunidades cristãs chamavam de São Paulo apóstolo. E tivemos cristãos contra esta determinação. São Paulo se defende dizendo também os graves riscos e perigos que enfrentou por causa de Cristo. Né? E que se alguém pensou em dar-lhe este título, ele se sente de verdade apóstolo. Apóstolo significa enviado. Missionário, ele está fazendo esta vida. Ele tinha uma noção muito clara da missão dele. Exato. Né? Pô, título de curiosidade, Diácono Eric, quando um jovem aqui no Brasil entra no seminário, qualquer seminário, é chamado de seminarista. Certo. Na Itália, no meu país, um jovem que entra no seminário não é chamado de seminarista, mas é chamado em língua italiana de apostolino, isto é, pequeno apóstolo. Está aqui? Literalmente, né, Padrinho? Literalmente, ao pé da letra. Isto é, São Paulo é apóstolo, mesmo não fazendo parte do grupo inicial, mas ele se sente enviado, porque a missão do apostolino, no italiano, é de preparar-se para ser apóstolo, evangelizador, com todos os meios, inclusive até a televisão. Claro. E é interessante, Padre Guido, notar, nessa preocupação de São Paulo com o que acontecia lá em Corinto, né, com divisões, etc., Paulo começa, vamos dizer assim, a dar nome aos bois. Né? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, São Paulo escreve: não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele está falando aqui dos falsos profetas, Padre Guido? Perfeito, perfeito. São os falsos profetas que, infelizmente, Diácono Eric e prezados amigos, sempre acompanham a história da igreja. Paulo não tem meias palavras. Você usou uma frase muito forte de dar a palavra... Dar nome aos bois? Dar nome aos bois. Gostei desta colocação. Isto é, usa a palavra muito veementes, fortes mesmo, porque não admite uma coisa, porque estamos tratando de assuntos estritamente religiosos, dogmáticos, que justificam a nossa fé. Quindi não se admite absolutamente um caminho paralelo. Certo? Nesta segunda carta, ou épocas que escreveu várias outras cartas, Paulo
toca neste assunto várias vezes. Não perdoa porque não pode perdoar um desvio da parte mais importante doutrinal da fé. E estimula as pessoas a viverem bem animados, unidos, obedientes, certo? E humildes, sobretudo. Certo? Esta é a grande finalidade desta segunda carta dele, né? E, ao mesmo tempo, ele sabe que está semeando, não conhece o que irá colher. Porém, diante desse trabalho, acontece um episódio muito belo. Ele não se sente em condições de ir pessoalmente mais uma vez para Corinto e envia o Tito, né? Tito, que é um seu discípulo. Isso está bem claro já na segunda carta aos Coríntios. Ele envia Tito, então, a Corinto. Para ver o que está acontecendo. E Tito permanece vários meses, e quando volta, é aí que, sinceramente, São Paulo fica confortado, porque Tito dá boas notícias, conseguiu colocar as pessoas em paz, restabelecendo o equilíbrio, professando somente uma fé. Olha, gente, nós falamos assim, pode parecer uma linguagem meio estranha, mas não tinha padres, não tinha paróquia, não tinha nenhuma assistência. E às vezes ficava nas mãos de diáconos como Eric, né? Para permitir aos sacerdotes missionários de ir para cá e para lá, sempre com a mesma finalidade, de anunciar o Evangelho.